trabalha sobre zoológicos, ambientes de preservação ou desrespeito aos animais, que visa mostrar a importância dos zoológicos na nossa sociedade. Em meados do século XIX, começaram a surgir os zoológicos modernos. Porém, naquela época, os zoológicos eles visavam muito a importância e o bem-estar do visitante, sem se importar com o bem-estar do animal. Então, eles queriam que o visitante entrasse lá e pagasse e pudesse olhar sem nenhuma restrição os animais silvestres. Os animais que eram mais perigosos, eles viviam em celas de concreto e com barras de ferro. E os animais que eram ditos mais dóceis viviam soltos e os visitantes podiam tocar neles. Naquela época, nenhuma preocupação era com os animais, com o bem-estar deles, muito menos com o enriquecimento ambiental que eles precisavam. A partir dos anos 50 e 60, só se justifica manter animais selvagens em cativeiro em nome da conservação das espécies e, em último caso, pela preservação da biodiversidade e do patrimônio natural. Ultimando esta nova forma de ver e pensar os zoológicos, diversas instituições em todo o mundo reformularam suas atividades em prol do estabelecimento de programas integrados de pesquisa. Neste contexto, parques zoológicos como o National Zoological Park, Zoological Society of San Diego, Wildlife Conservation Society, London Royal Zoological Society e Chicago Zoological Society, dentre muitas outras, desenvolveram, implantaram e sustentam centenas de projetos de pesquisas científicas que abrangem muitas áreas. Atualmente, existem registrados no Brasil aproximadamente um pouco mais de uma centena de instituições, a maioria vinculada aos municípios, mas uma grande parte também é vinculada aos governos estaduais. Como em todo mundo, os zoológicos brasileiros eles também estão envolvidos na redefinição de papéis, mostrando que eles não são só zoológicos como centros de pesquisa também, sendo que em muitos deles há o desenvolvimento contínuo de pesquisas científicas, quase sempre agregados às universidades locais. Inclusive, o Zoológico de São Paulo, desde seus primeiros anos de vida, ele é vinculado a uma universidade e ele é pioneiro em diversos projetos de fauna, mostrando também a diversidade dos zoológicos, porque, mantendo um animal ali em cativeiro, eles criaram um ambiente propício para o desenvolvimento de pesquisas, principalmente para a zootecnia, passando pela medicina veterinária e, inclusive, na arquitetura com o desenvolvimento dos recintos. Os zoológicos têm 3 grandes objetivos: a reabilitação e a reintrodução das espécies, o repositório genético e a conservação das espécies e a educação ambiental. O último local que tenta se manter um animal é em cativeiro, mas por vezes acaba sendo a melhor saída porque o animal não consegue dar conta de sobreviver por conta própria na natureza. Em caso de apreensão de fauna silvestres, sempre tenta-se a soltura dos espécimes, mas caso haja alguma impossibilidade, centros de conservação tratam os animais e posteriormente soltam o seu habitat. Na nossa pesquisa de campo, nós fomos até o São Brás, que é um local que fica lá em Santa Maria, e ele abriga e trata mais de 400 animais, como centenas de espécies de aves, jaguatiricas, pumas, gatos do mato, urso e diversos outros. Lá no São Brás, geralmente os animais eles foram por causa de apreensão da fauna, entregas voluntárias. Geralmente, quando os animais chegam lá adultos, eles não conseguem reintroduzir na natureza. Mas quando são filhotes, pela morte dos pais, quando caem no ninho ou são encontrados na beirada da estrada, geralmente mais aves, eles conseguem reintroduzir na natureza quando chegam lá filhotes. Repositório genético e conservação das espécies. Diferentes categorias que correm risco de extinção são classificadas pela IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza, e a última delas, antes de ser extinta total, é extinta da natureza, o que significa que o animal só existe em cativeiros ou em zoológicos. Utilizar esses centros como centro de reprodução e conservação de espécies para posteriormente a reintrodução dessas espécies na natureza é um dos objetivos dos criadores conservacionistas. A principal causa da extinção ainda é a ação humana, destruição do habitat, introdução de espécies exóticas e a caça estão entre os motivos pelos quais as espécies podem desaparecer do planeta. O motundo do Nordeste é um dos primeiros casos de extinção de uma espécie no Brasil em razão da intervenção humana. Eles foram considerados completamente extintos da natureza há cerca de 40 anos, principalmente devido à destruição do seu habitat. Porém, um único exemplar localizado no Rio de Janeiro, no criador Nardelli. Nardelli foi o homem que salvou essa espécie. Eles foram capturados numa lagoa em 1976. O Pedro Nardelli, ele era empresário carioca e foi o grande responsável pela salvação da espécie. E no início dos anos 70, ele havia registro de cerca de 20 indivíduos ou menos em 4 fragmentos da floresta.
Em 76, o Nardelli obteve o primeiro exemplar, que era uma fêmea de 6 anos, que morreu pouco depois. A ararinha azul é uma espécie considerada extinta da natureza, de acordo com a lista vermelha da IUCN. Ela é encontrada apenas em cativeiro ao redor do mundo e acredita que a sua extinção na natureza foi causada principalmente pelo tráfico de animais e a destruição nas áreas da Caatinga, que é o local onde elas ficam, pelo desmatamento e queimadas. Acredita-se que em cativeiro existam um pouco mais de 60 indivíduos. Educação ambiental. Por meio da educação ambiental é que as pessoas entendem que reagir contra os problemas que afetam o meio ambiente é o mais certo. Então, para a formação de adultos conscientes de que desmatar e a caça são ilegais, precisamos ensinar às nossas crianças que aquilo é errado. Então, mostrando a importância da natureza para a melhoria da qualidade de vida. É um dos principais objetivos dos zoológicos, é mostrar que os animais são amigos e que eles não precisam ser caçados e o ambiente deles não precisa ser desmatado. Eles devem promover um aumento na consciência do público no que se diz respeito às políticas públicas de conservação. Inclusive, vários zoológicos já se adaptaram a isso e várias escolas vão nos zoológicos e os zoológicos vão até as escolas para darem palestras e mostrar o quão é importante manter as nossas espécies salvas. O que determina a mudança notável na concepção dos zoológicos como lugares meramente voltados à exibição e para instituições com programas educativos relacionados à educação ambiental.